Leu 12, né? Todos acharam aí? O que tenho eu em julgar também os de fora. Não julgais vós de dentro. Paulo está falando acerca da impureza, né? E Paulo vai admoestar a igreja de Coríntios acerca de um pecado dentro da igreja. Pecado que esse foi cometido pelos de dentro da igreja. Pecado grave, pecado que escandalizou a obra. Então Paulo vai falar que o tratamento dessa pessoa é um tratamento severo. Algumas igrejas elas adotam esse tipo de tratamento, né? Que é a punição. Olha só. Isso aqui é uma coisa. Existem alguns irmãos que parece que ele só vai ser punido, né? Ou ele está precisando ser punido. A gente tem que tomar cuidado para que o nosso descuidado ele não seja tão grave que acuse a igreja, que faça com que os de fora defamem o nome de Deus. Porque assim como nós acertamos e as pessoas vê Deus em nós, quando você tem fé, quando você é uma pessoa de boa índole, uma pessoa honesta, as pessoas elas glorificam a Deus por nós. De igual modo, quando a gente também erra e deixa o inimigo passar a perna na gente, tem pecados que eles afetam diretamente ao nome de Cristo, que as pessoas elas ficam se observando, entendeu? Eu sou contra você estar preocupado com a opinião dos outros. Esse negócio da pessoa não fazer as coisas porque está preocupado com o que os outros vão falar é complicado. Tem até uma história, né? Diz que Charles Chaplin ele foi no concurso de imitação de Charles Chaplin. Tinha um concurso na época das pessoas que imitavam Charles Chaplin. Então ele também foi nesse concurso. E parece que ele tirou o terceiro lugar. Ou seja, se depender da opinião dos outros, você não consegue nem ser você mesmo. Você vê que o Charles Chaplin foi lá para poder imitar ele e colocar ele em terceiro lugar. Se depender do voto das pessoas, você não consegue nem você ser você mesmo. Então eu sou contra você estar preocupado com a opinião dos outros. Agora, você também não pode achar que a sua vida desleixada também, que falem de mim, não é assim. Então, eu lembro que quando eu era auxiliar de obreiro, membro de igreja, eu lembro que eu não estava conseguindo chegar cedo da igreja por causa devido a uma empresa que eu tinha acabado de entrar, e nessa empresa se fazia muito hora extra. E por mais que eu não quisesse fazer hora extra, eu era obrigado por lei a fazer pelo menos 2. Se toda a empresa decidisse que ia ficar depois do horário, eu tinha que ficar. Então, eu tinha acabado de ser promovido, não podia dizer não. Então eu chegava para o presbítero da igreja e falava, eu não estou conseguindo chegar no horário. Aí eu vou tirar seu carro. Eu falei, faça isso. E eu prefiro que você tire meu carro para ele não servir de mau exemplo às pessoas. Se for para eu ter um carro na igreja, eu não conseguir dar exemplo, um bom exemplo, melhor que você me tire o carro, para que sirva de exemplo para os outros. Um bom exemplo, né? Então, Paulo está tratando desse assunto aqui, onde um irmão da igreja estava tendo relação com a própria mãe do seu pai, né? Mulher do seu pai. E Paulo fica abismado que
coisas assim não estavam acontecendo nem lá fora. Então Paulo manda tratar, julgar esse caso. E é o que Deus faz. Deus ele não apoia erro de crente. Ele bota no ventilador. Ele levanta a saia do crente para aparecer mesmo. Se você acha que você vai fazer a coisa errada e Deus vai concordar com o seu pecado, você está redondamente enganado. Ele vai levantar sua saia. Ele vai mostrar para todo mundo. Ele faz isso primeiro. É capaz de Deus não faz isso com o ímpio. O ímpio não tem nada a ver com Deus. O ímpio consegue ocultar o pecado dele por muitos anos. Mas o crente é revelado. Por quê? Porque Deus não gosta do crente? Porque Deus protege o ímpio? Não, a Bíblia diz que Deus começa o julgamento da casa de Deus primeiro. Então, já que Deus vai julgar o ímpio, ele tem um dia para ser julgado, o dia do juízo. Deus guardou esse dia para julgar ele. Fora disso aí, Deus não trata com ímpio. Mas com os de dentro ele trata agora. Para nós não sermos condenados com o mundo. Então, é o que acontece. Então, Paulo fala bem assim, porque se eu tenho que julgar também os que estão de fora, não julgais vós de dentro, ou seja, trata logo de dentro. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Então, Paulo manda tirar o iníquo, o que está cometendo iniquidade, né, de dentro da igreja. É por isso que tem algumas igrejas que ela exclui. Exclui que situação? Quando a pessoa ela não consegue mais obedecer, governar a sua própria vida. Ouço algum de vós tendo negócio contra o outro, indo ao juízo perante os injustos, e não perante os santos. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Todos vocês sabem que nós vamos julgar o mundo? Ou quem nunca ouviu falar isso? Nós seremos os juízes do mundo. Nós vamos julgar o mundo e os anjos que pecaram. Por isso que ele está sendo lapidado. Porque no dia do tribunal de Cristo, nós vamos estar lá junto com Cristo. No dia do julgamento das ações, no dia do tribunal, no juízo final, nós vamos estar lá para julgar as pessoas que não foram salvas e os anjos que pecaram. Então Paulo fala bem assim, então, se tiveres negócio em juízo, pertencentes a esta vida, pontos na cadeira que são de menor estima na igreja. Na visão de Paulo, a igreja não poderia ter, irmão não poderia levar o outro irmão para o juízo. Entende? Assuntos da igreja nunca deveriam ser tratados em tribunal. Na visão de Paulo. Então, mas para isso a igreja precisa de quê? Precisa considerar o seu líder sábio para julgar assuntos, né? Engraçado que no começo tinha as irmãs que arrumavam confusão aqui. Aí teve uma irmã que ela comprou uns negócios aí fora aí da Natura, eu acho que era Natura, e deu um tombo na vendedora que vendeu para ela. Aí a vendedora falou que ia marcar um dia para vir falar comigo para poder fazer uma queixa da irmã que estava devendo ela, que não era boa pagadeira. Engraçado, quando ela vendeu para a irmã, não vai me perguntar. Agora que não consegue receber, vai vir aqui declarar ela. Não é? Por que não veio aqui perguntar? Pastor, vou vender para essa irmã aí, como é que ela está? Eu falo, não dizima, não é boa, não paga, sai fora. Eu ia falar. Essa é uma pessoa honesta, né? Teve um irmão uma vez que ele. É que foi jogado? Ele pediu para comprar alguma coisa, eu pedi para eu comprar uma coisa para ele. E aí eu fui lá no presbítero. Falei, presbítero, esse irmão
e pediu para eu comprar uma peça de carro para ele, né? O vendedor falou: olha, irmão, é uma benção, irmão, me dá problema e tal. Eu acho que vale a pena você dar um voto de confiança para ele. Eu falei: não, eu estou lhe perguntando, sabe por quê? Porque semana depois você vai pagar, eu vou vir dar vocês. Eu vou fazer uma queixa. E aí você vai falar comigo que eu não vi no senhor antes. Então eu estou vindo no senhor, eu vou comprar para o irmão, na fé, na confiança. Se ele não pagar, eu vou abrir uma queixa. Delegacia aqui do reino do céu. Beleza, o prefeito liberou, eu fui lá e comprei para o irmão. Esse irmão, toda vez que ele vem me pagar, ele vem pedir uma nota promissória, recibo. Aí eu falei bem assim: faz o seguinte, irmão, junta todos os pagamentos que você vai pagar, que comprou parcelado, e aí você junta aí, no final você me dá só um valor só, eu assino um recibo para você. Ah, mas você não vai receber? Eu falei: não. E essa vai ser a última vez que eu vou comprar para você. Ele falou assim para mim: mas por quê? Eu falei assim: porque eu tenho que desconfiar de você não tem que desconfiar de mim, não. Não te entendi essa coisa assim, não. Eu estou te fazendo um favor, você está me colocando numa situação de que a minha palavra não tem valor para você? Aí é o seguinte, fica com as parcelas. A hora que você tiver o dinheiro todo, você me entrega. Você toma testemunho na hora, chama quem você quiser. Me entrega e morreu o assunto. E nunca mais se me entrega para comprar. Oi? É, porque eu senti que ele ficou magoado, porque eu fui proibido, entendeu? Acontece. Não sabeis vós que nós devemos julgar os anjos? Ó, versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas que pertencem nesta vida. Então, se tivesse negócio em juízo, pertencente a esta vida, ponte na cadeira. Essa cadeira que ele está falando é a posição de liderança. Onde na liderança, né? Na cadeira de liderança, os que são de menor estima da igreja. Ele está fazendo uma pergunta aqui. Para vos envergonhardes, o digo: não há entre vós sábio, nem mesmo quem possa julgar entre seus irmãos? Ou seja, Paulo entende que os presbíteros, os pastores, eles têm capacidade para julgar as coisas desta vida, dar um conselho, né, dar um julgamento. Mas irmão vai a juízo contra irmão, e isso perante infiéis. Paulo está preocupado com a igreja, está vendo? Irmão brigando na justiça contra outro irmão. Agora eu vou falar uma coisa com vocês aqui, que já eu tenho prática. É complicado você fazer negócio com crente. É muito complicado. Porque eu fico observando que tem ímpio que ele tem palavra, tem crente que não tem palavra. Tem crente, quando fala que é crente, eu já fico preocupado. Preguiçoso, a palavra dele volta atrás, dá tombo nos outros, é uma tristeza. Mesquinho, entendeu? É complicado. Já tem ímpio que não é assim, e não deveria ser assim. O cristão deveria ser o quê? Bem falado pelos seus atos. Irmãos, tem uma coisa que eu acredito, que a gente pode ter falhas e dificuldades no caráter, mas uma coisa que você deveria corrigir na sua vida é a sua palavra. Você deu a sua palavra, não volta atrás. Se precisar de voltar, vai lá dar satisfação à pessoa. Você marcou que você vai pagar 5 horas, no dia 5, dia 7 não é dia 5. Tem gente que marca no dia 5, dia 10 vai dar cara lavada, como se nada tivesse acontecido, vem pagar a pessoa com 5 dias de atraso e acha que está em dia. Olha assim, para o miserável. Se você marcou dia, mas eu recebo dia 10, como é que você marcou dia 5? Então você não tem dinheiro, miserável. Você colocou a sua palavra, jogou por terra. Bota no dia 11, que pode acontecer alguma coisa no dia 5, no dia 10, eu não tenho pagamento, bota dia 11. É melhor você não no dia 5 pagar adiantar, do que você deixar vencer dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, e você vem com a cara deslavada. Aqui, ó. Tem 5 dias.
devendo a dívida? Sua palavra. Ela tem que ter o quê? Você tem que ser fiel na sua palavra. Você marcou que vai vir, venha. Você não pode vir e desmarca. Ei, eu marquei que ele ia a tal hora, não posso chegar a esse horário. Eu falei que ia estar aí, mas eu infelizmente aconteceu um imprevisto. E pelo amor de Deus, só usa isso se realmente for previsto. Se liberte em nome do Senhor Jesus Cristo da legião de demônios chamada desculpa. E tem gente que tem uma capa de desculpa para dar para qualquer coisa. Ele quer sair fora do compromisso e dar desculpa. Ele mata as pessoas da família. Fala que você não... Tem um rapaz que está no serviço na minha casa lá, que suportando, fez o serviço antes, ficou muito bom, cobrou. A segunda vez ele voltou para fazer o serviço, deu um orçamento. Eu achei caro, mas falei, vamos pagar. Ele falou, ó, amanhã eu vou voltar com o material, preciso fazer um trilho aqui, e cobrou R$600, me dá 350, ele faz um trilho de 350, já vou passar para comprar material. Eu falei, você tem certeza que você vai vir amanhã? Você a sua ajuda é meio complicada. Não vou vir. Você não quer pegar o dinheiro amanhã, não? Já pega de uma vez? Não, pô, eu preciso comprar material. Bom, fiz o trilho de 350. Acabou. Não veio no outro dia, aí começou a falar que era chuva, era o sol. Quando ele já não tinha mais desculpa, ele matou a parente dele. Aí depois foi o enterro do parente. É assim. E eu cobrando, aí a gente se torna insensível, porque não entende que ele está de luto, irmão, de luto, caramba, paga a dívida, devolve o Pix, depois você vem cá e faz o serviço e leva tudo embora. Tem gente que é assim. E vai matando as pessoas da família dele para poder sustentar a mentira dele. O cristão tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso já é de procedência maligna. Então, esse negócio de dar desculpa não é coisa de cristão. Irmão, se vira e cumpra a sua palavra. Você vai ver como é que os céus te respondem quando você faz isso. Olha o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que o profeta Samuel foi confirmado por profeta do Senhor, e a sua palavra nunca caiu por terra. Tudo que Samuel falava, Deus cumpria. Aí você imagina o nome dele, desculpa. Vai pagar, dá desculpa. Esqueceu o cartão em casa, o cartão não passou, não recebeu o pagamento, o banco lá faliu. Eu não vou aqui falar, não, porque daqui a pouco você vai achar que é com você. É uma série de desculpas. Então o cristão ele tem que ser sim, sim, não, não. O que a Bíblia diz, o que passar disso é de procedência maligna. E tem gente que é mestre para inventar uma desculpa. Não é que não aconteça situações que te impeçam de você cumprir sua palavra. Só que você tem que contornar a situação. Entendeu? Contorna. Eu instruo uns motoristas que trabalham comigo. Eu falo, antes de você me contar uma história, manda o dinheiro. Porque às vezes o cara tem que pagar R$800 hoje. E ele não tem os R$800. Aconteceu um imprevisto. Bom que ele tivesse os 800 para pagar o aluguel dele. Ele só tem 500 na mão. Em vez de ele contar uma história, para ele juntar os outros 300, ele manda os 500 primeiro. Ó, estou te mandando 500. Meu combinado com você foi 800, não é isso? 500 está aí, já estou correndo atrás dos 300. Bom. De uma certa forma, você cumpriu com a sua, porque toda pessoa que quer receber uma parte do dinheiro. Então, Paulo está indignado aqui desse negócio de irmão contra irmão na justiça. Versículo 1 Coríntios 6,6. Mas o irmão vai a juízo com outro irmão perante fiéis. Na verdade, já há realmente uma falta entre vós, teres demandas uns com os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano. Mas vós mesmos fazeis justiça e fazeis o dano a isso, irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus?
Quando eu li esse versículo aqui lá atrás, eu achava o seguinte: pronto, gente que comete injustiça está fora, vai para o inferno. Porque eu achava que reino de Deus era o quê? Céu. E reino de Deus não é céu. Salvação é uma coisa, ir para o céu é outra. Reino dos céus é outra. Parece a mesma coisa, não parece? Mas não é. Todo salvo vai para o céu? Não. Tem salvo que não vai para o céu, porque ele ainda não foi aperfeiçoado. Ele ainda é um crente salvo, porém ele é derrotado. Não é vencedor, tem que ser vencedor para ir para o céu. Aí comigo esse barulho, vai. Paulo vai dizer assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. E agora? Quem são os devassos? Gente que pratica devassidão. É uma distorção do normal em relação ao sexo. Sexo com animal, sexo grupal, sexo, né? Essas bagunças todas aí. Isso é devassidão. Gente que é crente, gente crente que faz esse tipo de coisa, ele não vai herdar, ele não vai reinar com Cristo. Ele não vai para o inferno, não. Ele não vai reinar com Cristo. Tem gente devassa na igreja? Tem. Tinha uma pastora, cantora famosa, que era deputada, segundo eles falam, matou o marido porque transava com os filhos adotivos lá, com os filhos que foram adotados, né? Não era só um. E eu aprendi uma coisa: diz que as pessoas aumentam, mas não inventam. Devassidão, idolatria. Quem são os idólatras? Gente que adora imagem? Não. Não só. Tem a imagem, tem adora o filho, adora o marido, adora coisas. Tudo que você presta adoração, que não é Deus, você não pode adorar a criatura, algo que foi criado. Tudo que é criado você não pode adorar. Você tem que definir o que é amar e adorar. Eu posso amar. Eu amo meu carro. Mas o amor do meu carro é diferente do amor da minha cachorra. O amor da minha cachorra é diferente do amor da minha filha. O amor que eu tenho pela minha filha é diferente do amor que eu tenho à minha esposa. São amores diferentes. Agora a adoração, eu só adoro um. A único que é vivo, soberano, o Senhor dos céus e da terra. Onde eu curvo. Ó, a minha, que adoração não é cantar hino não, tá? Pelo amor de Deus. A irmã vem que cantou um hino, adorou nada não. Ela cantou um hino. O louvor faz parte da adoração, mas não é adoração. A adoração é esse aqui, ó. Quando você dobra o seu joelho e curva a sua cabeça. Isso aqui é adoração. Quando Nabucodonosor fez a estátua lá, de ouro, e ele exigiu adoração, que Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram, o que eles não fizeram? Eles se recusaram a se curvar diante da imagem. Não vamos curvar diante dele, não. Curvar a cabeça, não vamos fazer isso. Pode matar a gente. Então, idolatria é a adoração que eu tenho. Agora, eu posso adorar sem curvar minha cabeça. Quando eu coloco isso no lugar que deveria estar Deus, no primeiro lugar da minha vida. Entendeu? Então, idolatria. Nem os adúlteros, nem os efeminados. Quem são os efeminados? O diabo fez um sinal aí. Quem são os efeminados? Hã? Eles baitola? Não. Vocês conhecem algum homem que é casado, gosta de mulher, tem filho,
mas ele fala meio asmodita. Ele. Não sei, gente. Tem alface. Se requebra. Que são daquele da mulher. Esses são os efeminados. Eu conheço um monte de homem que é homem. Até onde você não tem relação com outro homem. São casados. Mas que eles são efeminados. Entendeu? Então o homem ele tem que ser o quê? Macho, masculino. Voz grossa. Sente essa voz, menino. Entendeu? Tem casa de show. Sente essa voz, por que isso? Está lá no corte. Mas existem pessoas que elas aceitaram a Jesus e elas são efeminadas, elas não conseguem falar. O homem não consegue falar como ele tem traços femininos. Mesmo que ele não cometa sexo homoafetivo, mas por ter essa coisa do efeminado, ele não vai reinar. Presta atenção. Não estou dizendo que vai para o inferno, não. Ele não vai reinar, herdar o reino. Nem o sodomita, deixa isso para lá, né? Nem os ladrões. Ó, quem são os ladrões? Quem rouba? Nem os avarentos. Acabei de falar aqui dos avarentos. Quem são as pessoas que têm avareza? Amor ao dinheiro. A avareza, irmão, não é nem a falta do dinheiro. Porque às vezes a pessoa tem dinheiro, mas ela não gosta de gastar o dinheiro. Entendeu? Amor ao dinheiro. Nem os bêbados. E agora? Alguém gosta de beber aí? Faz o quê? Nem os maldizentes. Aí, nem os roubadores herdarão o reino. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus. Versículo 12: todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar. Ou seja, tem algo que te domina, é perigoso. Digamos assim: pastor, posso tomar cerveja? Pode. Te domina? Não toma. Você vai ser dominada por ela? Daqui a pouco você está no bar caindo? Daqui a pouco você está faltando culto por causa da bebida? Que não tem base, não tem versículo bíblico dizendo que proíbe beber bebida alcoólica. Se eu disser isso para você, vai te de repente, não vou falar não, porque senão a igreja vai. Não, cada um tem que governar a si mesmo. No geral você pode tudo, mas aquilo vai te dominar. É lícito, coisas ilícitas não pode. Tudo me convém, mas nem tudo. O que é lícito? Droga é ilícita, não pode. Por exemplo, eu posso fazer um bilhete da Mega Sena? Sim ou não? Pode, mas é jogo. É jogo. Pode. E jogo do bicho? É ilícito, não pode. Entendeu? Você pode fazer um bilhete da Mega Sena porque é legalizado, mas o jogo do bicho não tem lícito. Entendeu? Uma rainha pode. Agora tem coisa que é lícita, mas o Senhor não te permitiu. Entendeu? Tem coisas que é lícita, mas o Senhor não te permitiu. E aí você não vai fazer porque Deus não permitiu. E como é que eu vou saber, pastor, que ele me permitiu ou não? Ele vai falar com você, ele vai te proibir. Entende? Então, é muito importante você ter a sua comunhão com Deus. Por exemplo, Deus me permitiu abrir o ministério. Deus falou comigo: você vai abrir o ministério. Mas não permitiu abrir o que eu queria. Ele falou assim: me deu uma direção onde eu abriria. Entende? Tudo
na direção de Deus. É o que Paulo está falando. Pastor, eu vou fazer uma coisa, eu sinto que não é bom para mim, eu fico com a consciência pesada. Então não faça. Porque a sua consciência te condena, está errado. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um contra o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará nós, pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomai, pois, os membros de Cristo, e faloeis membros de uma meretriz? Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um com o corpo, com ela? Paulo está dizendo assim: o que se ajunta com a prostituta une seu corpo com ela. Já falei aqui que na relação sexual os espíritos, eles são trocados ali dentro. Então o espírito da prostituta passa para o cara que está prostituindo com ela. Hoje eu levei 3 jovens, 3 passageiros, eles estavam indo para o PA. Eles não falaram nada, mas eles estavam conversando entre si, não tem como ouvir, dentro do carro. A conversa foi que os 3 tiveram relação com a mesma menina e pegaram alguma coisa de doença. Eles falaram assim: não, cara, você está atrasado. Você foi que dia? Já calma, tem 5 dias, né? O outro chega lá, e os 3 indo para o hospital com doença venérea. Preservativo vai te impedir de pegar a doença venérea, mas o demônio vai entrar. Ele não impede o demônio de entrar. Então Paulo está falando assim: ó, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomai, pois, os membros de Cristo e faloei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que se ajunta com uma prostituta, faz-se um corpo com ela? Porque serão, diz, 2, uma só carne. Então, esse versículo também, Paulo está falando assim: se quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio habitar dentro de você, o seu espírito estava vazio quando recebeu o Espírito de Deus. E agora o seu espírito fez o quê? Um só com o Espírito de Deus. É por isso que não existe perda de salvação. Porque seria necessário você descolar o seu espírito do Espírito de Deus. Deus vai te mandar para o inferno. Você está salvo hoje. Aí vai ir para o céu, entre aspas. Amor, depois que você pecou, vai perder a salvação para o inferno. Deus vai ter que mandar o Espírito dele também para o inferno. Porque está colado o seu Espírito, o Espírito de Deus. Você recebeu vida eterna. Olha o que a Bíblia diz: aquele que a mim me recebe, recebe a vida eterna. Não é vida temporária, é eterna. Não tem como desgrudar. Por isso que Paulo fala: farei o corpo de Cristo com o corpo de meretriz? Não tem como. Mas o que se ajuda com o Senhor, versículo 17, né? Mas o que se ajuda com o Senhor é o mesmo Espírito. Acabou, não tem mais Espírito seu. O seu Espírito estava vazio quando Deus foi habitar dentro dele, quando aceitou Jesus. Ele estava vazio. Quando você aceitou Jesus, o Espírito de Deus vai fazer o quê? Vem morar dentro de você. Isso chama-se o novo nascimento. E só tem um novo nascimento, do Espírito. A alma não nasce de novo, o corpo não nasce de novo. O único que nasce de novo é o Espírito. Recebeu o Espírito Santo. Uma única vez ele nasceu de novo, acabou. Só que, como ele estava vazio de personalidade, o Espírito de Deus ele pode preencher o quê? De personalidade. E aí começa agora a conversão da alma, porque o Espírito de Deus dentro de você vai falar com a sua alma para convertê-la. Entendeu?
tem como. O Espírito Santo sai de lá. Fugir da prostituição. Fugir da prostituição. Tem prostituição nova agora, né? O mal vai se reinventando. Prostituição nova. Agora, as mulheres bonitas aí do Instagram pega o parceiro dela, filma lá o sexo e vende o acesso. R$ 29,90 você pode ter o acesso. Isso é o quê? Prostituição. Ah, mas está fazendo com o parceiro dela, não é com o estranho. Prostituição. O que é prostituição? Sexo com paga. Pagou? É prostituição. A mulher pode se prostituir com o marido dela. Se ela colocar o seguinte, só vai ter relação com em casa se a geladeira chegar nova. Senão está de greve. Isso é prostituição. Pesado. Claro, se colocar lá o requisito lá, a questão, só se a geladeira vier, estou de greve. Sexo com paga, olha lá. Ó, me revelando aí. Olha a revelação de Deus aí. Não pode. Olha o que a Bíblia diz. A mulher não tem mais poder sobre o seu corpo, tem a do marido. O marido não tem mais poder sobre o teu corpo, tem a da esposa. Quando vocês casaram, ambos trocaram de corpos. Meu Deus. Deus fala, né? Vamos trocar de assunto. Mas é muito bom a gente estudar. Cadê? Fugir da prostituição, né? Cadê? Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em nós, proveniente de Deus, os que não sois e que não sois vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, as quais pertencem a Deus. Capítulo 7. Ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Por quê, pastor? Porque a mulher contamina o homem. A mulher contamina o homem. Então Paulo fala, bom que o homem não tocasse mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. Tem uns que entendem que é uma por vez. Agora é a vez dessa. Então só pode ter com essa. Amanhã depois pode trocar e pega o outro, agora é a vez da outra. Não. Paulo está falando o seguinte: cada um tem a sua própria mulher, até que a morte os separe. O que é pecado? Casar, descasar, casar, descasar. Isso aí é adultério. Vamos lá. Mas cada prostituição cada um tem o seu próprio marido. O marido paga a mulher a devida benevolência. Da mesma sorte, a mulher paga ao marido. Acabei de falar aqui. Não existe finalidade do casamento se não for o sexo. Se eu não quero ter sexo, por que eu vou casar? Entendeu? Não. Não. Veja bem. Imagina uma pessoa que está sozinha, ou então até uma jovem. Ela vai casar e depois que casa ela vai descobrir que ela não gosta de sexo, ela não quer fazer sexo. E o cara casou. Por que o cara casou? O cara não queria viver na prostituição. Então tem que ter sexo.
Isso é real. Tem casos onde o casamento ele vai ter que ser anulado porque descobriu depois que um dos cônjuges não quer ter. Então, um dos quesitos para o casamento é o sexo. O sexo, a vida sexual, depois que ela é iniciada, ela é como a fome. E o dever do marido é alimentar a sua esposa. E o dever da sua esposa é alimentar o seu marido. É isso que Paulo está falando. A benevolência aqui, cada um paga a sua benevolência, é o quê? Cada um satisfaz o seu cônjuge. O dia que a igreja estiver um pouquinho mais cheia, mais gente, a gente pode fazer um encontro de casais. A gente fala só desse assunto aqui. Dão umas dicas aí para o casal. Né? Oi? Isso aí, barriga cheia está fazendo. Entendeu? Aqui tem muita mulher e pouco homem, então tem que esperar um bichinho um pouquinho mais. Cadê? Vamos lá. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, tá vendo? Não pode falar para o cara lá que não vai ter nada depois que ele chegar de geladeira. Deus me fala. Mas tenha no marido. Da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio, tem na mulher. Não vos defraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar essa oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O casal decidiu que vai aplicar ali um tempo de oração. Essa semana a gente vai orar, vai jejuar, então combine que essa semana vão ficar afastados, porque no tempo do jejum não pode ter sexo, né? Vai ficar sem comer, está fazendo sexo, não pode. Então vai orar, jejuar, aquele período de tempo, conversa com o cônjuge, ó, essa semana a gente não vai ter, não é chegar para o cara e falar 1 ano, tá? Não, ele pode vetar, está vetado. Não vence isso tudo não. Por quê? Porque se ficar sem, aí dá brecha para o inimigo jogar seta. Aí às vezes o cara vai procurar lá fora, não é porque ele é pilantra, não é porque realmente é muito forte, e ele não aguenta. A não ser que ele tenha uma centelha divina e quer reinar, né? Aí larga esse negócio para lá e vamos servir, abraçar o reino. Que é o que Jesus falou. Há eunucos que nasceram assim de mãe, há eunucos que se fizeram eunucos por homens, e há eunucos que por causa do reino, a si mesmo se fazem eunucos, ou seja, decidiram que não vão fazer esse tipo de coisa para não estragar a possibilidade dele reinar. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom ficarem como eu, sem casar. Mas se não pode conter-se, o que ele não pode se conter? Não pode ficar. A pessoa está viúva ou está solteira, entendeu que não aguenta ficar sem sexo, então é melhor que casa. Por isso que eu falei com você. Não, essa coisa do casamento não tem a ver com companheiro, amigo para velhice, dividir a conta, não existe. Tem a ver com a intimidade. É essa que vai dar para o casamento. E se não pode se conter, que se casem. Porque é melhor casar do que abrasar-se. Tem igreja que fala que abrasar é morar junto. E não tem nada a ver, tá, irmão? Abrasar é arder em desejo. Às vezes a pessoa está aqui solteira e está aqui, tendo desejo por um e por outro. Está ali naquele fogo. Paulo está falando assim: é melhor que você case e cesse esse fogo do que você ficar ardendo em desejo por qualquer um. Aí pegaram isso aqui que
falar que a pessoa que mora junto está abrasando. Nada a ver. Morar junto é casado. Porque não é o cartório que te casa. O que faz uma pessoa ser casada com a outra? Segundo a Bíblia, deixará o pai, deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a tua mulher, e serão os dois uma só? Tá. Quer casar? Junta os trapos. Que na minha visão, morar junto já é casar, mesmo que não for no cartório. Todavia os casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar. E geralmente quem separa quer o quê? Casar de novo. Ninguém separa para ficar sozinho. Mora junto ali quebrando o pau. Quando vê a possibilidade de morar com outra pessoa, aí quer separar. Para casar de novo com a outra pessoa. Por isso que Paulo falou que a mulher não se aparte do seu marido, porém se separar, que fique sem casar. Enquanto esse cara estiver vivo, você será adúltera se for de outro. Tá, vamos lá. Ó, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo, não eu, não o Senhor. Aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente habitar com ele, não a deixe. A igreja, a pessoa citou Jesus, era casada. Agora a irmã, ela é crente, o marido é ímpio. Paulo está falando assim, não é porque agora ele é ímpio, e você é crente, que vai separar. Se ele consente ficar com você, não precisa separar. Olha o que Paulo vai dizer. Se a mulher tem marido descrente e ele consente habitar com ela, não deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente, santificada pelo marido. Quando que isso acontece? Na relação sexual. Quando a irmã crente, que recebeu o Espírito de Deus, começa a relação com o marido dela, o Espírito de Deus vai fazer o quê? Vai entrar dentro dele também. É porque esse negócio de Espírito não é forte. Por isso que Paulo fala um capítulo antes, que quando o cara transa com uma prostituta, há uma troca de espírito. O demônio que está dentro dela vai passar para dentro do cara. Aí você imagina o crente, o Espírito de Deus, o demônio dentro dele. Que bagunça que vira. Hã? Qualquer um dos dois. Paulo está falando que se o marido for crente e a esposa ímpia, o Espírito Santo vai ganhar. E se ela for crente e ele não, na relação, vai ganhar. Então, as irmãs aí que tem marido ímpio, só transar com ele que já se converteu. Quanto mais você tem relação com seu marido que é ímpio, ele vai se convertendo. Entendeu? Alguma outra dúvida, irmão? Separei onde? Cadê? 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Quem aqui já era crente quando teve filho? Os filhos nasceram santos. Vou falar aqui bem rasgado para você poder descobrir, tá? Já nasce salvo. Seus filhos já nasceram salvos. Vai passar, só um minutinho, vai passar por esse processo de uma hora estar no mundo, porque vem para a igreja, aceita Jesus. Vai passar.
Mas não tem jeito de ele ir embora para outro lugar. Acabei de responder aqui que você perguntou. Já acabei de responder. Então, quando ela fala, já respondi a pergunta. Ele vai, pode ir para o mundo, pode usar droga, pode ser bandido, mas uma hora ele vai para a igreja, vai estar Jesus, vai se converter. Não tem jeito dele não ir. Se quando você não teve, você já era crente. Oi? Aí tem que ter um contato com Jesus, tem que ser liberto pelo sangue. Então, quando você gerou ele, você já era crente? Está salvo. Se você gerou ele, não era crente, depois você se converter, ele vai ter que fazer a mesma coisa, vai ter que se converter, mas não tem garantia, ele pode ser perdido. Se ele não mostra a Jesus, ele não está salvo. Agora, posso falar um negócio para vocês aqui? Posso falar aqui uma coisa para vocês? Isso aqui é para a igreja. É uma conversa paralela, que nem aqui incomoda, irmão. Vamos lá. Eu não falei isso para vocês, para a igreja? Não falei? Não sai falando isso para todo mundo, não. Isso aqui são os oráculos de Deus. Isso aqui não é para falar para lá fora. Por quê? Porque vão falar gracinha com você, vão te atacar com palavras que isso é heresia e você vai ficar fraco. Isso aqui é para vocês. Entendeu? Tem assunto que a gente fala na igreja que é só para a igreja. Isso aqui é só para você descobrir. Está escrito na sua Bíblia que eu estou falando aqui? Não está escrito isso? Guarda para você. Não sai falando lá fora. Entendeu? A Bíblia diz assim: não deitais as vossas pedras aos porcos. Nem todo mundo pode ouvir tudo. Lá fora você dá só o básico. Porque tem muita coisa que você não tem estrutura ainda para poder essa pessoa vir te questionar. Você ouviu, guardou, entendeu? Aqui eu estou falando para vocês. Não vou falar isso aqui nunca no culto público, porque é muito forte. Entendeu? Está ali, ó, 40 anos de crente, está com dúvida. Mas se o cara foi para o mundo e tal. Claro, deixa aí, ué. É uma cabra. É aquele peixe que foi fisgado e dando uma corda. Porque às vezes você está vendo o presente, você não sabe o futuro. Entendeu? Cada Giovanna falou: se a pessoa, quando eu tive, não era crente ainda, depois ele vai ter que passar por um processo de ser evangelizado, ter contato com o Espírito Santo, com Jesus, com a mensagem, mas não tem garantia. Vou te dar outro versículo que fala sobre isso. Atos, capítulo, se não me engano, 16, 17, onde Paulo é preso no cárcere e o centurião se levanta e fala: o que eu preciso para ser salvo? O que Paulo responde para ele? O que Paulo responde? Aceita Jesus, será salvo tu e a tua casa. Primeiro, na casa que levanta, ele salva o resto. É muito difícil uma casa onde um já é crente não conseguir converter o resto. Só se a pessoa for um crente secreto, agente X, ninguém sabe quem ele é. Mas se ele for luz, a luz vai pegar no todos os outros. Então, vamos lá, cadê o versículo? De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Santos é ser separado. Mas se desse crente se apartar, aparte-se. Porque no caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde salvas uma mulher, salvará teu marido. De onde salva o marido, salvará tua mulher. Assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor chamou. É o que ordena todas as igrejas. Se alguém chamado estando circuncidado, não fique circuncidado. Se alguém chamado estando circunciso, não se circuncide. A circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique
na vocação que foi chamado. For chamado sendo servo, não se dê cuidado. Se ainda pode ser livre, aproveite a ocasião. Paulo está falando das pessoas que realmente eram escravos, né? Porque o que é chamado pelo Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor, e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Foste comprado por um bom preço, não faceis escravo de homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado que foi chamado. Ora, quantas virgens, agora vai ficar feio, irmãos, não tem o mandamento do Senhor, dou porém o meu parecer, como quem tem alcançado a misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim. Estás ligado à mulher? Não busque separar-te. Está livre da mulher? Não busque mulher. Mas se te casares, não pecas. Se a virgem se casar, também não peca. Todavia os tais terão tribulação na carne, e eu queria poupar-vos. Isso, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia em que também os que têm mulher sejam como se não tivessem. E agora? Os que são casados como se não fossem. É aquilo que eu sempre falo aqui na igreja, é o equilíbrio. É claro que o cara casado ele não pode viver como solteiro. A pessoa solteira ela tem tempo, ela pode se dedicar à obra, ela pode pegar tudo para fazer na igreja, ela pode ficar na igreja o dia todo se ela quiser, ela pode evangelizar, ela pode dar o tempo dela para Jesus. O casado não pode fazer isso. O casado ele tem que fazer o quê? Comedidamente, ele tem que regrar. Tem que cuidar da casa, tem que cuidar do esposo, o marido tem que trabalhar para poder sustentar a casa. A não ser que ele seja um sacerdote que ganha da igreja, ele tem que trabalhar. Então o que Paulo está falando é o seguinte: ok, mas também não vai viver 100% para a mulher. Se deixar, o cara vive 100% para a mulher. Pega nada fazendo a igreja, ele está sempre trabalhando, fazendo hora extra. Não. Você tem que ter inteligência. Você tem que dedicar ao Senhor o tempo que é do Senhor. Não tirar do Senhor para a sua casa, não tirar da casa para o Senhor. Eu lembro uma vez com o Marcelo, nós fizemos uma mudança, de terça para quarta, o Marcelo falou: pastor, a gente tem um compromisso na bola aí e tal, a gente já está marcado. Eu falei: ok. Chegar para ele: não, primeiro é o rei. Não, ele estava marcado. Ele não desmarcou da igreja para fazer o futebol, já tinha marcado o futebol um dia que não tinha muito. Minha filha já fez isso várias vezes. Pastor, tem uma escala, esse dia eu não posso estar. Eu digo que eu já estou marcado para trabalhar. Eu marquei no dia que não estava. Então, você tem um culto na terça, não marque nada naquele horário. Tem um culto na quinta, não marque naquele horário. Tem um culto no domingo, não marque naquele horário. Aí você tem segunda, você tem quarta, você tem sexta, você tem sábado. Aí você marca uma coisa no sábado, eu venho aqui, vou fazer um evento, você fala: pastor, eu tenho compromisso. Você tem que ter inteligência. E outra coisa, irmão, dia do culto, procura não fazer nada depois do almoço. Porque te atrapalha. Você pega e vai lá para o supermercado 6 da tarde. Você acha que já vai chegar em casa às 7 da noite? Não vai. Aí você marcou uma viagem, não é cedo no domingo, você sabe que é hora de viagem, você vai chegar em casa cansado, sua carne vai te trair. Viagem no sábado. Mais tarde você chega no domingo. Agora, nem todos têm essa fé, né? Nem todos têm essa fé. Marca nesse café de manhã, mano, os que trabalham de carteira assinada, fala para o patrão: não falta tempo que eu estava viajando com a minha família. O patrão fala assim: cadê a carteira? Lá ficou bem de casa, amor. Não precisa voltar não, fica a sua família. Está precisando do mesmo voluntário? Essa tem amor aos R$50, né? Cadê? Não busque mulher. 30. E os que choram, como se não chorassem. Os que fogam, como se não fogassem. Os que compram, como se não possuíssem. Não se apega nada lá, irmão. Dá um cheirinho lá, 5 minutinhos, depois você solta. Nesse mundo a gente não vai levar nada.
a não ser o que a gente fez a obra de Deus. Os que usam deste mundo como se deles não usassem, porque aparece neste mundo, passa. E bem quiseram que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, como há de agradar ao Senhor. Mas os que é casado, cuida das coisas do mundo, como há de agradar a mulher. Minha bem, tá vendo? A diferença entre mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo. O mundo aqui é o marido, coisas seculares, como há de agradar ao seu marido. E digo isso para proveito vosso, e não para enlaçar, mas para o que é decente, conveniente, para nos unirmos ao Senhor, sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado da flor da idade, e se for necessário que faça tal o que quiser, não peca casas. Todavia o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com o poder sobre a sua própria vontade, se resolver no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. Esse aqui é o pai que tem uma filha virgem e ele quer que ela fique virgem. Se ele não quer que ela case, ela está lascada, porque perante o Senhor ele tem poder sobre ela. Quem dá a mulher em casamento é o pai, entende? Honrar pai e mãe no nível de Deus é quando você for casar, você olhar para os seus pais e ser a prova, porque não há desonra maior que você casar sem a bênção do pai e da mãe. Essa é casta, entendeu? Então os filhos que vão casar, e olha para quem? Os pais. Meu filho, ele é uma bênção. Vai ter esse filho da minha esposa, meu filho. Ele casou e só avisou minha esposa, que é a mãe dele, da noiva do dia que estava casando. Nunca levou lá, nunca trouxe, só estou casando. Aí mandou avisar para ela e falou: eu vou ir lá pegar ela na hora do casamento. Tipo assim, avisou ontem, hoje, para passar um carro para te pegar. A esposa falou assim: você mandar não, que eu não vou não. Ai, mas não sei o quê. Você me avisa agora em cima do casamento? Não trouxe nem a noiva aqui para me ver. Vou não. Tem trouxa aqui não. Próxima vez você manda com antecedência. Você lembra que você tem uma mãe. Se mandar ninguém aqui não. Outra coisa, vou em festa de casamento também não vou também em nada não. Não foi. A menina da idade é minha filha. 18 anos, minha tia. Vamos lá, cadê? Então, se o cara não quer que casa, o marido, o pai não dá, aí o que a filha faz? A rebeldia foge de casa. Esse casamento pode ir para o cartório e reconhecer que não valeu, não tem a bênção de Deus, ele não é válido, vai dar errado. Agora, se depois de toda a merda feita, ela foi em casa, conversou com o pai e o pai recebeu, está valendo. Ele pode dizer assim: se eles entrarem por uma porta, sai pela outra. Se ele sempre falar que não quer e não aceita, podem ver o tempo que for que não vai valer no reino de Deus. Ele tem que expressar que ele não aprova. Ele tem que expressar que ele... Agora, ele não pode dizer que não aprova na hora, depois receber como se nada tivesse acontecido. Ele, o fato de ter recebendo, ele já abençoou o casamento. Ele segura a bênção e leva ela. Porque o marido toma esse lugar depois de casado. Se depois de casado a mulher for fazer qualquer voto, o marido vetar, não valeu. A autoridade que Deus sobre o homem, sobre o marido em relação à esposa.
Existem muitos casamentos hoje destruídos porque a mulher quer fazer as coisas sem a autorização do marido. Entendeu? Ela quer dominar o marido. E aí ele não tem bênção de Deus, porque ele é o sacerdote lá. Oi? Não entendi. O cara quer fazer uma coisa, ela não quer que aprova? Eu entendo que existem departamentos, né? Departamentos. Tipo assim, eu quero pescar e eu vou pescar sem ela querer, eu vou ficar e não deixo. Aí quando ela fala, não pode ir, tem minha vez, eu quero pescar. É forte. A casa é casa, né? Revelação. Mas tem mulher, por exemplo, que não quer que ela trabalhe. É filho do Espírito Eu Santo. alugo carro do aplicativo. A maioria dos caras reclamam comigo que a mulher não quer que ela trabalhe com aplicativo. Por que será? Entendeu? Quem planta amor, colhe honra. Quem planta outra coisa, para onde? No? Todavia, os que está firme faz bem. De sorte que o que dá em casamento faz bem, e o que não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o marido for fiel. Amém? É viver? Não é fiel não? A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o marido vive. E por que tem crente se casando e casando de novo? A Bíblia não tem esse versículo que dá direito do casamento ser dissolvido por causa de infidelidade. Ó, a Bíblia não proíbe a separação. A Bíblia orienta a não separar. O que a Bíblia proíbe? O novo casamento, para quem já é casado. Então, existe casa onde a separação é uma proteção. Imagina que a mulher está sendo espancada pelo marido. Todo dia que vai lá e dá uma costa nela. Ela tem que separar dele, velho. Tem que ficar com esse cara? Não tem. E está apanhando dele porque ela não fez a seleção direito. Porque se ela tivesse feito a seleção, escolhido bem, passado pela RH, ela não tinha casado com esse cara. Já viu o RH da empresa? Faz a seleção, bota o cara para fazer um teste. Então, tá lá, apanhando o cara igual um saco de pancada. Tem que separar dele. Só que a Bíblia diz que ela está ligado a ele enquanto ele viver. O marido também. Olha a pergunta do discípulo. Mestre, e chegaram para Jesus ali, dois mestres de teologia, dando duas situações que aconteciam muito em Israel, que na Israel eles separavam por dois motivos apenas, ou por fidelidade, ou porque a mulher envelheceu. A mulher na época de Jesus é considerada como o pior do carro. O homem que quando está com o carro velho não troca o pé mais novo, a mulher é desse jeito. O que eles tratavam a mulher? A mulher ficou feia, engordou, troca o pé mais nova. Então, uma escola acreditava que podia trocar por qualquer motivo, e a outra só em caso de infidelidade sexual. Levar esses dois casos para Jesus. O que Jesus falou com ele? Nenhum nem outro. Olha o que Jesus disse: o que Deus uniu, não separa o homem. Como que Deus separa um casal?
com a morte. Quando os discípulos de Jesus ouviram Jesus falando isso, eles falaram assim: se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém? Se é para tomar chifre e eu tenho que ficar com ela, não convém casar. Olha o que Jesus disse: nem todos podem suportar essa palavra. Então, biblicamente, não existe motivo para separação por fidelidade. Trair, irmão, tem que ficar. Você pode separar? Pode. Só não pode casar de novo. Mas lembra que o Paulo falou assim: se separar, fique sem casar, ou que se reconcilie com o seu cônjuge. O que hoje está acontecendo? O que hoje está acontecendo? O que hoje está acontecendo? Crente, não crente, famoso. Ele sabe que na igreja dele só permite um novo casamento com a infidelidade. Ele contrata um boy para a mulher. Ele faz guerra de sexo, trata ela mal, distancia dela e bota um pedreiro para fazer a obra na casa dele. Ela está fragilizada, o cara cai e ele prova que ela traiu ele. Ele empurrou ela para o adultério. Entendeu? Casa assim. O que é isso? É o mal que é de nós. Então a Bíblia proíbe tanto um quanto o outro. Os dois estão proibidos de casar. Tem uma tese que fala assim: não, o que traiu não pode, só o que foi traído. Não tem nenhum dos dois. Sabe o que Jesus falou? Por que não perdoa? Aí eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Você deveria se fazer a pergunta: pastor, existe um motivo pela qual pode separar? Biblicamente? E casar de novo? Existe pelo menos um motivo que pode, que Jesus deu? Porque tem um motivo que pode: anular o casamento e casar de novo. E não é adultério. Virgem. É difícil hoje, né? Virgem não é. Imagine, você está noiva, certo? Eu olho para esse versículo e não vejo muita graça nele. Porque só beneficia o homem, né? A mulher não pode requerer essa mesma coisa. Ou pode? Eu vou explicar. Deus colocou um selo na mulher. No homem não. A mulher tem um selo de virgindade. Não tem? Esse selo é para quê? Para o casamento. Então, na época de Jesus, naquela época, era direito do judeu casar com a mulher virgem. Até porque, se ela se perdesse antes do casamento, ela morria apedrejada. Daí vem a palavra se prostituir na casa do pai. Porque tem dois tipos de prostituição. Ela foi prostituta, porque prostituição é um sexo antes do casamento. É um nível de sexo, né? Então, imagina que está ali na roça, ali no campo ali de trigo, e ela tinha uma paquera ali, e esse cara teve relação com ela. E ela chega para a mãe, para o pai, o pai vai contar, e fala que se perdeu. Ela não é mais virgem. Porque esse cara que transou com ela, ele provavelmente não vai casar com ela. Aí ela conhece o noivo dela, o cara que vai fazer o quê? Que vai casar com ela. E aí ele marca ali o casamento, aquela coisa toda. E no dia da consumação do casamento, ele descobre que ela não é mais virgem. Ele pode devolvê-la para os pais. E dizer: a sua filha não é virgem. Presta atenção, é no dia. O casamento é hoje, a noite é hoje, núpcias, no outro dia tem que devolver ela. Ele não pode ficar um mês com ela e não devolver, não. Não teste drive, não. Entendeu? Ficou a semana para testar e depois da semana devolve, não. É tudo assim. Devolveu no outro dia. O que o pai vai falar, irmão? Você está doido, rapaz. Você está levantando um calúnia contra uma filha de Israel. Leva ela para onde? Leva para os presbíteros, leva para os anciões, a porta da cidade.
eles vão levantar a saia dela e vão ver o que lá dentro? Se ela é virgem, porque o sinal da virgindade fica 7 dias na mulher. Se a mulher perder a virgindade hoje, fica 7 dias o sinal nela. Entendeu? Por isso que a gente tinha esse tempo para devolvê-la. Entra na internet lá e vê o sinal da virgindade. Entra na internet e vê o sinal da virgindade. Você é mulher que sabe disso, rapaz? Então pronto, vai.